Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, eu sou Ana Rodrigues. Este é o nosso vídeo semanal sobre as reflexões astrológicas semanais. Nós vamos falar da semana do dia 12 ao dia 18, nós vamos ter uma lua nova, o início de uma lunação acontecendo, e vamos ter durante essa semana o Sol chegando ao mesmo grau de Marte, né? Onde Marte muda de fase, ele vai ficar casime nesse momento. E é um dia interessantíssimo da semana, não vou dar spoilers, vai precisar ficar aqui comigo até o final para acompanhar o que vai acontecer durante a semana. Bom, os dias eles estão alternantes em quantidades de movimento, aspectos e ingressos, né? Ingresso a gente terá somente os da Lua mesmo ao longo da semana, mas nós vamos ter a semana iniciando com a Lua no signo de Escorpião e finalizando em Aquário, então de novo a gente vem aí com esses 7 dias aí de signos fixos, né, natural das lunações, de 7 em 7 dias, chega às quadraturas e tal, e esse momento, então, da semana, ele vai ter dias que tem volume um pouquinho maior, tem um único dia que não tem nenhum aspecto perfeito, mas a Lua não vai ficar fora de curso o dia inteirinho, tá? Então me acompanhe aqui, se você não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar todas as postagens, vou começar a incrementar mais vídeos lá na nossa série de astrologia horária, tem várias perguntas aqui que eu já estou preparando, e também os membros aí, né, tem vídeos exclusivos todas as semanas, então você que não é membro pode se tornar membro, deve se tornar, porque tem vídeos bem interessantes. O dessa semana identifica aí, né, dá uma sequência para uma postagem que eu fiz lá no Instagram sobre os períodos críticos, que é uma das técnicas que o Vétios Valens, astrólogo do período helenístico, cita no livro dele, tá bom? Então fica aqui comigo, vamos já falar sobre essa semana, vamos lá. Nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Escorpião, vamos finalizar com a Lua em Aquário, é uma semana então de um movimento voltado para os signos fixos, né? A Lua em Escorpião no domingo, exatamente, vai chegar a Júpiter, numa oposição que vai ser perfeita às 9 horas e 9 minutos no horário de Brasília. Bom, a oposição é um aspecto bastante desafiador, né? A gente tem influências em lados opostos, só que o Júpiter está no signo da exaltação da Lua. Ameniza um pouco. Ameniza não quer dizer que isso gera um clima de alegria e empolgação. Não, tanto, né, gente? Porque a oposição ainda é desafiadora. E ela é de signos fixos. Então, se a Lua em Escorpião já não tem uma velocidade marcante, porque o Escorpião é o signo da água, quando ela chega a uma posição a Júpiter em Touro, isso fica bem mais prejudicado. Então, naturalmente, no nível cotidiano, isso representa peso, representa a preguiça mesmo, né? E também acaba sendo um ponto que estremece um pouquinho o sentido de esperança e de confiança, ele é muito acomodado mesmo, né? É uma posição que representa bastante comodismo. E daí esse comodismo ele vai prejudicando todo tipo de iniciativa que você tiver, que seja mais ousada, né? Ele acaba sendo prejudicial mesmo para início, porque ele carrega um pouco desse clima um pouquinho mais arrastado, né? Ele é bem acomodado mesmo propriamente, né? Vai arrastando bem as coisas, tá? Júpiter está retrógrado, está no signo de Touro, ali onde ele está, ele não tem poder, né? Então ele está bem fora de contexto, né? Naturalmente, nem as qualidades básicas de Júpiter conciliam com as de Touro. Júpiter é quente e úmido, Touro é frio e seco. Isso acaba sendo um tanto prejudicial para todos os temas, né, que Júpiter representa. Então, o senso de justiça, os assuntos relacionados ao ambiente extracultural, também esperança, o âmbito religioso, confiança, e ele é duro também para mudança de perspectiva, né? Então, o domingo não é um dia muito interessante para mudar o que quer que seja, né? Seja mudar alguma coisa de lugar, assim, importante, aplicar mudanças significativas na vida, mudar de opinião, ele não é muito. Então, não force muito a barra e que não vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Prefira manter o quadro daquilo que você naturalmente faz. E se você quiser aprender astrologia, vou estender o desconto nessa semana e você pode adquirir qualquer curso. Ele só não vale para o curso de Astrologia Mundial, que é um curso novo, né, lançamento, mas para todos os outros ele vale. Então é só colocar lá onde está cupom, em cima da palavra mesmo, cupom, tá bom? Você pode então estudar astrologia tradicional, natal, horária, tem vários cursos complementares também, e são cursos para a formação, para estruturar o conhecimento de vocês, tá certo? Então, acesse a plataforma lá, aprenderastrologia.com.br. Agora, a segunda-feira já começa com a fase nova, né? Vai acontecer exatamente às 6 horas e 27, e independente de dividir aqui as casas por signo inteiros ou por quadrantes, ela vai cair aqui na casa 12, né?
Bom, é uma alunação de Escorpião, comandada por Marte. Marte também está em Escorpião e no momento da alunação ele está composto. Não tem como aliviar muitos temas da casa 12, porque é uma casa de assuntos tensos, né? No nível coletivo, ela em ambientes significa ambientes como prisões, hospitais. E como nós temos nesse momento ainda dentro desse conflito de Israel e Hamas ainda brasileiros, por exemplo, ali, né? Mesmo os que não estejam como reféns do Hamas, estão ali no território, né? Essa pode ser aí uma marca mais difícil, né? A gente viu que na semana anterior, dos países que conseguiram retirar ali, né, pessoas da região, o Brasil estava fora. Então, tem brasileiros que estão aí, e isso vai exigindo um pouco mais de quem está no comando, um senso mais estratégico, né? A Casa 10 inicia em Leão, sob a regência do Sol, então quem comanda o país está no comando do Sol. Então, assim, esses dias, né, essa alunação, ela pode exigir uma característica de estratégia muito marcante para quem estiver no comando, e às vezes sob reveses, dificuldades, né? Porque ela está sendo comandada por Marte e o próprio quem está comandando aqui está ofuscando a configuração de Marte. Então, isso acaba sendo uma expressão de dificuldade, né? No que quer que seja aí nos assuntos que forem surgindo. Marte é um planeta que tem como significado guerra, conflito. Então, nesse sentido, também pode ser bastante desafiador, né? Para esses temas conflituosos, né? Pensando no nosso país, isso pode ter relação com coisas que têm a ver com descobertas, né, tramas, né, essas coisas todas que ficam por debaixo do pano também são os temas da Casa 12, né, tudo isso fica bem pesado, então, durante esse momento. Marte vai ficar casime na conjunção com o Sol ainda essa semana, mas no momento da alunação ele está combusto ainda, olha, ele está em 22 aqui de Escorpião e o Sol e Lua estão em 20 e 43. É uma alunação aí que tende a ser aí um pouquinho difícil no sentido de estratégia, no sentido de guerras, no sentido de tramas, né? Ela é um pouco pesada mesmo, não tem muito como aliviar, tá certo? Bom, e lunações no âmbito da astrologia tradicional dizem respeito à constituição mais coletiva mesmo. Eles eram, inclusive, analisados para entendimento do clima geral, né? E aqui a gente está passando por uma onda de calor, né, no sudeste, bem marcante, que é bem típico, ó, Marte combusto, Marte é quente e seco, né? Na astrologia tradicional a gente usa bem essas qualidades primitivas, e ele ainda está combusto, mais quente ainda, o Sol está deixando o Marte mais quente ainda, então faz um sentido também essa configuração toda aqui, né? Agora, depois desse momento, nós vamos ter às 9 horas e 18 minutos a Lua, então, chegando ao mesmo grau que Marte. Então, assim que ela se afasta da conjunção com o Sol, ela já se aplica a Marte. Então, esses momentos seguidos, eles estão bastante desafiadores, não são momentos para início, né? Inclusive, na astrologia mágica, momentos de Lua Nova não são assim tão recomendados, né? Para aplicação mais mística. A conjunção da Lua com Marte acaba também sendo bem representativa de irritabilidade, a Lua está aqui no ponto de queda, ela está entre o Sol e entre Marte, né? E não está sendo muito fácil aqui. Então, o clima desse momento, ele tende a ser ainda muito difícil, às vezes, para assuntos ligados, assim, no nível pessoal, ressentimentos, rancores também, né? Remexe coisas, assim, muito difíceis de lidar. Então, não é um momento muito interessante para inícios, né? Isso acaba arrastando o clima, né, do que você inicia para essa tendência angustiada, assim, né? Um pouco tensa. Realmente, nessa característica da Lua entre Sol e Marte Escorpião é bem tensa mesmo, mesmo em nível pessoal. Às vezes representa pessoas tensas, né? No conceito geral. Bom, depois desse momento, vamos ficar um tempinho sem aspectos perfeitos, e quando for 23 horas e 23 minutos, a Lua vai ingressar no signo de Sagitário. Então, Sagitário é do fogo também, mas é um signo mutável, ele vai aplicar um pouco mais de velocidade para o ritmo, então tende a movimentar um pouco mais o clima. Só que assim que a Lua ingressar aqui em Sagitário, ela já vai chegar aqui, ela já começa a se aproximar da quadratura Saturno. Vai ser perfeita na terça-feira, essa quadratura, exatamente meia-noite e 28. A Lua em 0,35 de Sagitário e Saturno em 0,35 de Peixes aqui. E aí isso vai levando bastante lentidão, né, vai arrastando um pouco. Na verdade, assim, a Lua está em Sagitário e naturalmente ela levaria mais
a agilidade pela secura e o calor do fogo. Só que uma quadratura com Saturno, como Saturno está lento ali no signo de Peixes, emperra o clima. Então, para inícios não é legal, porque tem uma representação própria de empecilhos difíceis de solucionar. Bom, nós estamos falando de Saturno num signo da triplicidade da água, então aqui tem um perfil complexo, e por isso que não é legal iniciar atividades nesse momento, porque ela vai arrastando para um clima de complexidade. Então as coisas vão perdendo um pouco da simplicidade, da facilidade em lidar e vão para um campo aqui um pouquinho mais complexo, então arrasta para um sentido de prejuízos, complexidades, prejudica a prática natural das coisas. Em seguida, nós vamos ter a Lua chegando ao mesmo grau em que está Mercúrio, que ingressou em Sagitário na semana anterior. Bom, aqui movimenta mais o ritmo, estamos falando de calor, apesar de não ser um ponto muito favorável para a Lua, é bem diferente, né, das características comuns da Lua, o signo de Sagitário, mas vai imprimindo um pouco mais de movimento. Só mantenha atenção, porque como o Mercúrio em Sagitário, ele tende a acentuar um pouquinho mais da secura natural, né, dele, do temperamento dele, isso pode deixar o clima um pouco ríspido, né, assim, sabe, meio bruto. Mas vai fluindo, né, a agilidade do fogo vai fazer as coisas se movimentarem um pouquinho mais rápido. Então não é tão desafiador para início de atividades. Estamos falando de um signo mutável, os mutáveis são mais oscilantes, né? E depois, gente, nós vamos ter às 11h44, só um pouquinho depois, a Lua aqui em 6h51, chegando a esse aspecto harmonioso a Vênus. Bom, o aspecto é harmonioso, Vênus está ali no domicílio diurno dela, vai facilitando bem a vida, apesar do aspecto ser leve, cria um clima muito fácil, bem descomplicado, as coisas são bem simples de levar, então a gente pode dizer que a terça-feira já vai melhorando do meio da manhã em diante, né? Porque o início do dia pega ainda a Lua em quadratura com Saturno e ele é um pouquinho desafiador. O dia 15, que é quarta-feira, tem somente um aspecto, é esse aqui que vai acontecer entre o Mercúrio e Vênus, né? Então, novamente, a gente tem um clima aqui fácil de levar, mas ele vai acontecer às 9h48 da manhã, bem no meio da manhã. Depois a gente não tem aspectos perfeitos. E a Lua vai ficar fora de curso, então, né? Toda a quarta-feira, desde o dia do momento que na terça-feira ela chegou ao aspecto de 60 graus a Vênus, ela não aplica novos aspectos, vai ingressar em Capricórnio só no dia 16. Então, nós vamos ter aqui a Lua fora de curso no dia 15, mas temos o Mercúrio chegando a esse aspecto harmonioso a Vênus, que para os assuntos cotidianos ligados à comunicação, às artes, a questão mais visual é bem legal, ele é simples, é um dia simples. Só não é recomendado muito para início de grandes assuntos, né? Porque a gente tem a Lua fora de curso nesse dia. E aí o dia 16, ele vem com a Lua ingressando no signo de Capricórnio às 4h41, ali no meio da madrugada. Ela vai para o ponto aqui do detrimento, né, dela do exílio, mas vai ganhando um pouco mais de facilidade de influir de uma forma prática. E também, logo em seguida, às 5h48, ela vai chegar a um aspecto de 60 graus a Saturno, né, que é o regente aqui do signo de Capricórnio. Isso facilita, então, o cumprimento das atividades. Por isso, a quinta-feira tem uma tendência prática para realizar os assuntos. Nós não vamos ter aspectos tensos, assim, pesados durante o dia, somente à noite que a Lua vai chegar a um aspecto mais desafiador a Vênus, mas isso vai levando uma descomplicação para quinta-feira. Não tem assim uma super empolgação com a Lua em Capricórnio, mas é bem descomplicado. Então, principalmente para cumprir com procedimentos em atividades, né, para manter a organização, a rotina, vai fluindo muito bem. A produtividade também é boa, é média, né, de um nível médio, então facilita aqui o cumprimento das coisas. Às 19h48, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter. E para a Lua é bom, para Júpiter nem tanto, né? Aqui nesse ponto em Capricórnio é o ponto de queda de Júpiter, mas a natureza do aspecto é harmoniosa, e mesmo que não tenha aquele clima muito relacionado a progresso, muito relacionado à prosperidade, a boa natureza aqui do aspecto garante que não se tenha tanto prejuízo. Então, aqui o clima é bastante interessante também, principalmente para coisas que não dependam de muito risco. Prosperidade é um dos assuntos que está presente aqui nesse momento, mas não com grandes ousadias, de uma forma bastante comedida, flui bem também. E aí à noite, né, que eu falei para vocês, exatamente às 21h16, é o momento em que a Lua vai chegar à quadratura a Vênus, né? Bom, Vênus está bem mais forte do que a Lua aqui, né?
Mas a natureza do aspecto é desafiadora, e como tanto a Lua como Vênus representam questões, né, do âmbito feminino e tal, esse momento não é muito legal para os temas do mundo feminino mesmo, né? E também ele prejudica um pouco o senso de satisfação em relação às coisas, porque se por um lado Vênus em Libra busca harmonia, satisfação e alegria, por outro lado, a Lua em Capricórnio já tem um perfil um pouco mais prático, menos voltado para desejos, né? Menos voltado para essa grande satisfação, ela é mais cumpridora das coisas de uma forma geral. Então, um conflito que a gente pode ter aí nesse momento é o relacionado à satisfação com as coisas de uma forma geral, satisfação em nível pessoal, em nível afetivo, como também o nível de atendimento de desejos, prazeres de outros níveis também, né? De coisas do mundo, e para assuntos, então, ligados a temas financeiros não é muito recomendado. Na sexta-feira nós não temos aspectos perfeitos, mas a Lua não está fora de curso, porque assim que ela começou a se afastar da quadratura Vênus em Libra, ela começou a se aproximar de aspecto de 60 graus aqui com o Sol. Então, apesar de na sexta-feira não ter nenhum aspecto perfeito, a Lua não está fora de curso, então não é tão desafiador para início de atividades, né? Bom, nós vamos manter o clima aqui, né? A gente tem a Lua em Capricórnio, a sexta-feira ela tende a ser bastante prática, descomplicada, flui de uma maneira bastante simples. E para início, principalmente os que não representem grandes ousadias, né? Porque a Lua em Capricórnio ela tende a ser mais assim retilínea, cumpridora das coisas comuns, assim, de uma forma geral. Não tem uma representação muito ousada, né? Mas flui super bem. Então, para o que você tiver programado para realizar aí na sexta-feira, vai conseguir realizar sem grandes empecilhos, certo? E aí no sábado a gente tem vários aspectos. Vamos iniciar o sábado à meia-noite e 49, com a Lua chegando ao aspecto de 60 graus ao Sol primeiro, né? Bom, e aí a Lua já está aqui no detrimento dela, e nesse aspecto ela enxerga a queda. Então, para a Lua não é muito legal, apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa. Mas o que isso pode representar de melhor? É a questão da concentração mesmo, né? De aprofundamento naquilo que você estiver lidando. Então, a Lua em Capricórnio não tem uma super velocidade, mas é um signo cardinal, então não emperra o andamento dos assuntos, né? De uma forma geral. Porém, é muito melhor quando você está profundo naquilo que você está lidando, está entrando em detalhes e tal. Então, ele tem esse perfil um pouco mais organizacional. Pode ser bem interessante, né? Se você estiver acordado, aí vai acontecer à meia-noite e 49, né? Se você estiver lidando com alguma coisa assim, vai sentindo essa facilidade, né, em levar as coisas. Para temas complexos também é bem interessante esse aspecto. E bom para iniciar, né? O aspecto é harmonioso. Agora, à meia-noite e 51, 2 minutinhos só depois, a Lua vai chegar ao aspecto de 60 graus a Marte, tá? Bom, Marte aqui, ó, já tá na condição Casime, né? Porque ele já está a menos de 17 minutos em relação ao Sol. Ele está em conjunção com o Sol, né? Tanto aqui por longitude, que é o grau do zodíaco, como a latitude também, que é a relação, né, a distância do planeta em relação à eclíptica, que é o caminho do Sol, ele também está bem próximo, né? Então, isso vai levando um caminho bem estratégico, e aqui onde a Lua está é o ponto da exaltação de Marte. Então, isso acaba favorecendo Marte triplamente, né? Por estar casime com o Sol, por ele estar no seu próprio domicílio noturno e ainda por estar enxergando a sua exaltação. É bem interessante, isso facilita muito a estratégia dos assuntos, temas de Marte, né? Aquela representação mais ousada, atingir as coisas no alvo de uma forma bem pontual, é muito interessante. E também ganha aquela perspectiva mais corajosa, mais firme também de uma maneira geral. Então, nós temos aqui o início do sábado de uma forma bem forte mesmo, né? Marcando uma tendência bem representativa de estratégia, né? De firmeza aqui nesse sentido. Agora, gente, o que acontece logo depois, às 2 horas e 41 minutos, é a conjunção grau e minuto do Sol com Marte. Então, aqui é o momento casime pontual, né? Então, como eu falei para vocês, Marte está conjunto com o Sol, tanto por grau no zodíaco, que é a longitude, como por latitude, que é a distância em relação à eclíptica, né? Que é o caminho que o Sol percorre. Só que essa conjunção, ela vai acontecer com a Lua já fora de curso, gente, porque em Capricórnio, a Lua já não aplica mais nenhum aspecto desde que ela chegou ao sextil com Marte, né? Foi o aspecto anterior, tá bom? O próximo passo da Lua
vai ser o ingresso no signo de Aquário. Então, para inícios de atividades muito importantes, né? Eu não recomendo projetos muito grandes, grandes assuntos mesmo, coisas da rotina vocês não vão sentir muito impacto, porque são coisas que vocês já são habituados a fazer. Mas iniciar grandes assuntos já não é tão recomendado, né? Principalmente Marte está bem forte aqui numa representação bem incisiva, né, pontual, só que a Lua está fora de curso, então ela acabou prejudicando um pouco esse momento do Marte Casime aqui, né. E aí o próximo momento, como eu falei para vocês, é às 8h27, que é quando a Lua ingressa no signo de Aquário. Ingressando em Aquário, a Lua vai ter mais campo de calor aqui, só que o Aquário é bem diferente das qualidades comuns da Lua, né? Ele é signo do ar, a Lua tem o temperamento fleumático, né, que é frio e úmido, e também em Aquário a Lua não tem poder aqui nesses primeiros graus, né? E também o Aquário é um signo fixo, então ele não vai agitar o clima, deixar tudo super veloz e tal. Mas como é um signo do ar, ele facilita a troca, né, o transporte das coisas e tal. Então não é aquele clima enrijecido, não é um clima tenso, ele tem uma facilidade ali para fluir. Vocês vão sentindo isso também aí desde então, ali do início da manhã, né, 8h27, em diante vocês vão sentindo um pouquinho mais de facilidade, tá? E o último aspecto da semana é às 22h50, que agora é uma quadratura da Lua com Júpiter, né? Bom, quadratura é um aspecto desafiador e a gente iniciou a semana com a Lua em um aspecto de oposição a Júpiter, agora ela chega à quadratura. Então a gente inicia e finaliza a semana com aspectos desafiadores com o planeta que representa senso de justiça, esperança, né? As coisas maiores da vida. Isso fica um pouquinho prejudicado ainda, né? Então, em sentido de prosperidade, não é um grande momento para a realização de mudanças, ele tende a ser um pouco preguiçoso. Aqui, como a Lua já está em Aquário, ele não tem uma tendência assim tão acomodada, né? Ele vai para um campo um pouquinho assim de preguiça, mas eu diria mais por resistência, né? Mais assim poderia colocar uma espécie de rebeldia, de uma forma geral, do que mais por comodismo. Então é um quadro um pouquinho mais teimoso, né? Do que no início da semana, na oposição da Lua em Escorpião com Júpiter em Touro, certo? E assim a gente finaliza essa semana, né? Então vocês viram que tem muito movimento, né? E tem a Lua fora de curso prejudicando aí o Marte Casime, bem nesse momento, para início de atividades, principalmente atividades muito ousadas, por exemplo, né? Mas é isso, então se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, coloca aí seus comentários também, sugere temas aí pra gente gravar vídeos, que eu gosto de ver as sugestões de vocês, tá bom? Um abração para todos vocês e até a nossa próxima semana, então, até mais.